Boa tarde, minha Paraíba. Quarta-feira, dia 8 de março de 2023. E a gente começando mais uma edição ao vivo aqui do Seu Rede Verdade. No programa de hoje a gente conversa com o secretário do PROCON municipal, do PROCON aqui de Pessoa, Roger Guerra, que está participando dessa operação conjunta aí dos PROCONs sobre um suposto esquema, né, fraudulento ali de aumento de combustíveis aqui na capital, aqui na Paraíba, especialmente praticado eventualmente por algumas distribuidoras que atuam no mercado aqui no estado. Vamos saber detalhes do relatório que eles concluíram, então entregando aí às autoridades. Mas como hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu quero mandar meu abraço a todas vocês, mulheres, que vocês possam deixar de ouvir a frase "isso não é para você" e ouvir muito mais a frase "só você pode fazer isso". É o meu desejo aí para todas as mulheres. E como hoje, no dia 8 de março, o governo do estado ali fez uma solenidade, nem em alusão, em referência ao Dia Internacional da Mulher. O governador João Azevedo conduziu a solenidade de hoje e nossa equipe esteve lá acompanhando tudo. O João Azevedo abriu nesta quarta-feira a programação que lança as ações alusivas ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A solenidade aconteceu no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural. O governador acompanhou a apresentação do Grupo Prisma e, em seguida, de um grupo de danças. Cacau? Este ano, o governo programou mais de 50 atividades que serão realizadas durante um mês, envolvendo o trabalho interinstitucional de grupos com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. É um momento muito especial, é um dia de luta, é um dia de celebração das conquistas, mas é um dia, sobretudo, de luta. Nós, na Paraíba, apesar do governo federal, nos últimos 4 anos, ter acabado com a política para as mulheres, inclusive até mesmo 180 parou de funcionar adequadamente, é um momento de retomada. Nós, na Paraíba, nunca paramos, né? O governador João Azevedo sempre instigou e determinou a ampliação dessas políticas. Aquela imagenzinha da distribuição, né, que você vai explicando ali. Nós tivemos um equipamento como a Patrulha Maria da Penha, né, um programa estadualizado que hoje começa a funcionar a partir de hoje em 100 municípios, já tínhamos 60, temos 100, temos casa de acolhida no Sertão, temos as mulheres inseridas no Empreender Mulher, que é uma carteira de crédito qualificado que vai fazer com que as mulheres acessem a riqueza e renda, mas nós temos ainda um grande desafio, que é a violência. Então, a violência, nós temos um aparato de proteção às mulheres, mas precisamos que a sociedade nos auxilie na denúncia e não naturalizando essas violências, de modo que as mulheres se sintam mais seguras para fazer a denúncia. O governo da Paraíba começa hoje também com uma campanha na mídia, estimulando as denúncias, para mostrar que as mulheres podem confiar, porque o Estado está preparado para acolhê-la. Eu entendo esse dia como um simbolismo daquilo que deva ser o reconhecimento às mulheres e também da busca de diminuir as injustiças e se buscar cada vez mais a igualdade, o respeito, o carinho e o amor pelas mulheres. Então é um dia que simboliza isso, mas também nos chama a atenção que esse clima de confraternização, de respeito e de valorização da mulher tem que ser praticado todo dia e não apenas num dia, uma vez por ano. Daí a gente precisa apenas entender que todos nós somos frutos das mulheres. Então isso aí por si só já merece o nosso reconhecimento e também a nossa vontade de fazer com que elas tenham a oportunidade, através da missão que receberam de Deus, de cuidar de uma família, cuidar dos seus filhos, e que todos podem colaborar para que esses objetivos sejam alcançados, respeitando e amando as mulheres que merecem todo o nosso carinho. Esse é um programa extremamente exitoso. Nós começamos em 2019. Esse é um programa que nós não perdemos nenhuma das 5.000 mulheres que nós tivemos dentro do programa em atendimento. São muito mais atendimentos, logicamente, quase 30.000, mas mulheres que foram alvo realmente do benefício direto do programa, nós não perdemos nenhuma, devidamente protegida pelo programa, e que a nossa intenção, a nossa meta é chegar ao final do governo com o programa em toda a Paraíba.
Passamos aqui na região do litoral, chegamos agora à região do Brejo, já fomos para Campina Grande e com a junção de esforços. Se não chegamos no Cariri ainda, mas temos lá o Centro de Referência da Mulher. Se não chegamos ainda no Sertão, mas temos a Casa de Acolhimento de Souza. Então é assim, é criando uma rede de proteção que nós vamos conseguir chegar na Paraíba toda. Mas o programa Patrulha Maria da Penha, a nossa intenção é chegar nos 223 municípios, sim, do estado. Tá aí, toda a ação em favor da defesa dos direitos da mulher deve ser ali bem registrada. Parabéns a você, mulher paraibana. Olha só, hoje pela manhã, no Tribunal de Justiça da Paraíba, foi empossado o novo desembargador aqui do TJ, aqui no estado. Estou falando do juiz João Batista Barbosa, agora desembargador João Batista Barbosa, que passa a compor ali a Corte do Tribunal de Justiça do estado da Paraíba. Ele que foi escolhido ali pelo critério da antiguidade, inclusive não tinha concorrentes, era o único nome aí para ser escolhido, indicado e empossado o novo desembargador do estado da Paraíba, tá? Bom, o nosso assunto agora é combustível e aumento de preço e um suposto esquema abusivo de reajuste nesse preço que vai parar, inclusive, na Justiça, deve parar na Justiça. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Roger Guerra, ele que é o secretário, né, chefe geral do PROCON aqui de João Pessoa. Roger, muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, é um prazer estar aqui novamente trazendo esclarecimentos, orientações, mostrando um pouco do trabalho do PROCON de João Pessoa e dos órgãos de proteção e defesa do consumidor em geral, para a sociedade, tentando retribuir um pouco de tudo aquilo que a gente recebe, de tudo aquilo que a gente constrói enquanto sociedade. Tá. Bom, para a gente começar aqui, para ficar bem claro, um relatório que foi apresentado ontem, você conduziu a apresentação desse relatório, fruto de uma apuração, de uma investigação que vocês fizeram, com base em denúncias de que aquilo que a gente quase todos os dias, no rádio, aqui na TV, sempre reclamava e achava estranho. Bastava um anúncio de reajuste e aí você já via esses preços mudar. O anúncio, a simples manchete de que haveria aumento em algum momento e aí as bombas já passavam a trabalhar com preços para cima. Mas para ficar claro, o que é que vocês apresentaram ontem? Conta pra gente do primeiro passo, para ficar claro, o que é que vocês apresentaram ontem em relação a esse processo. Chegaram a essa conclusão ou não? Chegamos, Luiz. Na verdade, o que foi apresentado ontem, o relatório final, é fruto de um trabalho em conjunto por todos os PROCONs da Paraíba. Não é um trabalho do PROCON Municipal de João Pessoa, não é um trabalho do PROCON do Estado, é um trabalho de todos os PROCONs, englobando o PROCON de Esperança, de Sapé, de Souza, de Patos. Outros municípios também. De Cajazeiras, de Areia. Então, todos os PROCONs se uniram em um só objetivo. Qual é o nosso grande calo, o nosso grande... o que a sociedade mais pugna aos PROCONs? A questão do combustível. É alvo de denúncias na imprensa diariamente, é alvo de ligações de consumidores, é alvo de denúncias nos próprios PROCONs. Então nós precisávamos ter um raio-x, um panorama geral e mais aprofundado de como funciona o mercado de combustíveis. Então começamos ouvindo o sindicato, o Sindipetro, o Sindicato dos Postos de Gasolina aqui da capital, ouvimos representantes de distribuidoras, ouvimos donos de postos de gasolina, coletamos um grande volume de documentos fiscais, comprobatórios daquilo que nós estávamos apurando. E tudo isso ao longo de um ano de investigação e apuração. Durou um ano, não foi um negócio de 2 semanas agora não. Surgiu a portaria conjunta, foi criada a comissão no dia 28 de março de 2022. Então estamos próximos a completar um ano de atuação dessa comissão. E ficou em sigilo, né? Vocês não... Totalmente em sigilo, e permanece em tese os documentos, a apuração em sigilo, em razão de envolver documentos fiscais, documentos sensíveis que não podem vir a público, a não ser através das autoridades competentes e quando do momento oportuno. O que nós concluímos? O objetivo dessa apuração não era verificar se havia ou não o aumento imediato, a redução retardada, porque isso todos nós sentimos no nosso dia a dia, na bomba. Quando vamos abastecer, eu brinco que a gente sente no bolso essa diferença de padrão do aumento para a redução. O que nós queríamos saber era, primeiro,
fazer isso chegar no papel, fazer essa prova dessa irregularidade. Você via que acontecia, mas não sabia como, não concretizava isso como? Não só não concretizava no papel, documentalmente provado, com elementos de prova, como não se sabia a responsabilidade, porque em tese os postos jogam para as distribuidoras e as distribuidoras jogam para os postos. Então, sempre houve esse contrapeso na balança de esclarecer quem eram os verdadeiros vilões, se é que tem um vilão específico, porque na verdade o que nós concluímos é que há um conjunto ilegalidades e irregularidades em ambos os setores, tanto no setor de revenda, que são os postos de combustível, quanto na distribuição. O nosso ponto focal é aonde há uma padronização, uma organização, um direcionamento mais, um modus operandi mais padronizado, que pode vir a indicar as práticas anticoncorrenciais que todo mundo E o que é que vocês descobriram? De forma bem clara, o que é que vocês descobriram? Para a gente entender, inclusive, como é a dinâmica dessa rede de abastecimento. Vamos lá. O que nós descobrimos é que, no que tange as irregularidades dos postos, elas são pontuais e aleatórias. Ou seja, o posto de Luiz Torres, ele, por vezes, comete irregularidade aumentando um pouco o preço a mais dos combustíveis, tendo estoque, ainda tendo combustível em seus estoques. Então, isso é uma irregularidade e é punido no posto. Um posto que tem um aumento oficial, chega para ele, mas ele eleva desproporcionalmente o valor do combustível. Isso também é uma irregularidade, mas não há um padrão entre os postos. Certo. Cada um querendo individualmente tirar sua vantagem, e a gente também não pode generalizar, porque tem alguns postos que nem fazem isso. Sem dúvida. Deixando claro que o PROCON autuou, no último ano, multou mais de 50 postos, sendo que a gente tem 110 na capital. Então, quase 50% dos postos foram autuados pelo PROCON. Se pegar desde o início da nossa gestão, para muito mais de 120 postos, 120 autuações, perdão. Mas o que nós descobrimos de mais relevante? O mercado de distribuição de combustível ele é controlado por pouquíssimas empresas. Aqui na Paraíba, apenas 13 distribuidoras abastecem todo o estado, das quais, no país inteiro, 3 distribuidoras dominam 40% a 50% do mercado inteiro. Ou seja, são 3 gigantes multinacionais, empresas de elevadíssimo porte, que controlam o mercado e levam até as demais distribuidoras, e aqui eu não estou dizendo que não estou falando ainda em conluio ou em ajuste, porque isso precisa ser mais aprofundado pelas autoridades competentes, mas quais são as irregularidades encontradas? Quais foram as irregularidades? Isso comprovado dentro do processo. As distribuidoras recebem combustíveis aqui de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias. Certo. Imediatamente após o anúncio da Petrobras, elas começam as irregularidades. Quais sejam? Primeiro, elas bloqueiam a plataforma de pedidos um dia antes. Então, o posto tendo dinheiro e a distribuidora tendo combustível, o posto não consegue comprar o combustível com o preço anterior ao reajuste. Então, 1 ou 2 dias antes, dependendo da distribuidora, ao bloqueio do sistema de pedidos. Ou seja, você não consegue pedir. O que gera o desabastecimento, inclusive. A gente chega no posto e faz, não tem mais. Luiz, uma situação corriqueira aqui em João Pessoa, na nossa atuação, e alvo de muita denúncia, é que quando anuncia aumento da Petrobras, vez ou outra um posto não tem o combustível, sem abastecimento, bota o conezinho nas bombas, porque está sem combustível nos seus tanques. E o dono do posto está lá querendo comprar, mas chega lá e está dizendo não disponível. O famoso em análise. Exatamente. Principalmente quem sofre com isso são os postos sem bandeira. Os postos que não têm aquela marca tradicional daquela distribuidora estampada em suas redes. Essa é a primeira irregularidade. A segunda é o aumento imediato. Nós até usamos no relatório esse exemplo. Todas as distribuidoras foram abastecidas em seus tanques com os navios no dia 9 de março de 2022. No dia 11 de março, 2 dias depois, houve o anúncio de aumento da Petrobras. Então, dia 11 começou, 2 dias depois deles terem recebido todo Ou seja, não podia aplicar naquele estoque. Jamais poderia aplicar naquele estoque, porque o estoque estava lotado de combustível com preços anteriores. E eles repassaram o reajuste integral imediatamente no mesmo dia em que foi aplicado pela Petrobras.
O duplo padrão acontece quando há a redução. Nós também mostramos isso no relatório, tudo baseado em notas fiscais apresentadas pelas próprias distribuidoras. O valor do reajuste, quando é a menor, ou seja, quando há redução, ele não só não é aplicado no mesmo dia em que começa a valer, como ele leva 3, 4, 5, até 10, 15 dias para chegar integralmente Ou seja, quando é redução, eles pegam o estoque que já compraram com preço alto e dizem, ainda é o estoque antigo, eu tenho que gastar o estoque antigo, comprei no preço alto, vou usar o preço alto. E aí a redução demora a chegar. Quando é aumento, eles pegam o estoque antigo e dizem, já tem que emplacar no estoque que foi comprado com preço menor. Exatamente. E com a redução acontece muitas vezes o parcelamento da redução. Ou seja, vamos supor que a Petrobras anuncia uma redução de 40 centavos nos preços de um determinado combustível. Eles vão, 2, 3 dias, reduz 10, reduz mais 10, até chegar aos 40 centavos demora 10, 15 dias. O que é um completo absurdo. E não se está aqui a dizer, Luiz, que você não pode fazer o aumento imediato ou a redução imediata. O que não é admissível é você ter um duplo padrão, sempre em prejuízo do consumidor, sempre com o objetivo de aferir lucros exorbitantes, lucros maiores, o que é previsto especificamente como crime à ordem econômica. Olha você que está acompanhando aí, vendo quantas são as condições e opções de a gente ser passado para trás sem nem perceber, né? Quando a gente vê, está ali. Porque às vezes o anúncio é dado no meio-dia, né? É dado na noite, e esse tipo de procedimento já começa a valer no outro dia, no dia seguinte. Tanto que está uma correria, né? Todo mundo corre de noite para os postos para encher, basta o simples anúncio que vai aumentar. Qual é eu ia perguntar, você disse aí, crime contra... Quais são os crimes que sendo constatados, serão enquadrados, né, essas distribuidoras, essas empresas, e se vocês já conseguem falar e já estão no processo falando em organização, seja cartel, seja uma organização para isso, ou também é um procedimento individual de cada empresa? Bem, o que nós apuramos, inclusive tem uma outra ilegalidade que é a recusa de venda de combustível, tendo em estoque para postos não bandeirados, o que leva ao desabastecimento do mercado e à imposição desses postos contratarem bandeiras, contratarem com exclusividade. Então, o que nós observamos? Observamos indícios de crimes contra a ordem econômica, crimes contra o sistema tributário e crimes contra o consumidor, as relações de consumo. Tudo isso são indícios. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor, eles não têm competência para persecução penal. Então, para comprovar a existência efetivamente dos fatos típicos, dos elementos ensejadores desses crimes, faz-se necessária uma investigação muito mais aprofundada que poderá e deverá e será feita pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, porque nós entendemos que esse modus operandi, essa operação, ela é sistemática em todo o país, ela não é relacionada diretamente à Paraíba, tanto que entregamos, tanto para o CAD, quanto a ANP, Senacom, entregamos esse relatório para todos os órgãos competentes para dar o passo seguinte relacionado aos crimes. As infrações administrativas, ou seja, as infrações que dizem respeito à nossa competência, elas estão, no nosso entender, consolidadas e comprovadas. Tanto que as providências já estão sendo tomadas. Nós já notificamos no dia de ontem as distribuidoras para que adotem de imediato providências sob pena, até mesmo de suspensão das atividades, até mesmo de fechamento de interdição das empresas, caso não venham a ser adotadas providências para sanar de imediato essas irregularidades. Com relação aos crimes, aos possíveis crimes anticoncorrenciais, cartel, dumping, qualquer outro crime, qualquer infração que diga respeito à esfera criminal, essa nós encaminharemos, auxiliaremos e cobraremos as instituições competentes para dar andamento nesse serviço. Hoje, ontem vocês no relatório, vocês apresentaram dentro do relatório, tem um mapazinho ali que é da cadeia do abastecimento. Sua produção até registrou aí, para ficar bem claro para o telespectador e para você explicar e resumir esse suposto aí. E esse você está dizendo, olha, em relação à comprovação disso, a gente já constatou. É óbvio que as
as autoridades é que vão tomar ali as devidas providências a mais para além disso. Para a gente entender aí, não sei se Cacau consegue colocar ela toda aberta aí, Cacau. E aí, Rogério, você diz o seguinte, só para a gente entender aí, o combustível chega da onde, vai para onde, até onde vocês apontaram aí esse esquema? É muito importante que toda a sociedade e a população entenda como funciona a cadeia de combustível. A partir do momento em que há a extração do petróleo e o refino, que são os que ficam ao encargo da Petrobras, após o refino, pelas refinarias, esse produto é vendido às distribuidoras para que elas possam revender aos postos de gasolina. Aí a autonomia é dela? A autonomia é dela, mas o preço da refinaria não sofre diferenciação. Se está vendendo para distribuidora A, B, C, D, é o mesmo preço, é um preço padrão, a não ser quando se trata de combustível importado, e nós temos uma minúscula parcela do nosso combustível daqui, que, principalmente quando se trata de gasolina, que ele é importado, mas na Paraíba esse percentual é muito pequeno. Da refinaria para a distribuição é onde há a cobrança dos impostos. É muito importante que se entenda, porque há uma confusão na sociedade sobre o pagamento de impostos para o dono de posto. Dono de posto não paga imposto diretamente. Ele já recebe o produto com toda a incidência de impostos relacionados ao governo federal, estadual, enfim. Quem paga naquela etapazinha que tem aqueles tonéis ali. Exatamente, da refinaria para a distribuição. Por isso que quando há aumento de imposto, aumento de tributação, como aconteceu agora, na verdade a maioria das distribuidoras tinha o estoque já em caixa, digamos assim, em casa, já recebendo sem o pagamento do imposto, que não será mais cobrado dali para frente, porque se deu a cobrança na etapa refinaria e distribuidora. E por isso que quando há o aumento de imposto também, da mesma forma se verifica que há o repasse imediato, quando há a redução de imposto, há o repasse postergado, retardado lá na frente. O dono de posto, ele recebe o produto já com o valor cheio. Aí ele aplica a margem, que eu sempre digo, que essa também é minha colega do Procon Estadual, repete em todas as entrevistas, é que não há tabelamento, não há preço. Tanto que a gente não multa posto A, B ou C, porque está cobrando muito caro na gasolina. Isso não é uma análise que o Procon pode fazer. O mercado é livre, você pode aplicar a margem de lucro que você bem entender. O que você não pode é se utilizar de aumentos ou reduções oficiais para ludibriar o consumidor ou para lucrar em demasia, para lucrar em cima do consumidor e prejudicando uma cadeia que afeta toda a sociedade. A cadeia de combustíveis por isso que a relevância do tema afeta da dona de casa que pega o ônibus para ir até um supermercado, até o mais alto empresário que usa o seu carro de luxo para se locomover na cidade. Toda a cadeia de consumo, inclusive entrega de produtos, transporte de alimentos, tudo tem relação com o mercado de combustíveis. Então, é um mercado que precisa e deve ter uma atenção especial da administração pública. É isso que a gente está buscando fazer enquanto Procon Municipal. Bom, eu posso ser muito otimista e imaginar que, com base nessa apuração, no que vocês vão encaminhar para as autoridades, a gente vai passar um tempo sem estar sofrendo com isso. Você responde daqui a pouquinho. Rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.